tu eras obrigada a levantar, dançar 3 e depois sentar. Aquele período romântico em que o rapaz ficava... Tinha trava. E tinha a famosa trava de mão. O lado do rapaz era o seguinte, é que elas imaginavam, né, que o rapaz fosse rapidamente na direção dela depois de uma decisão. Às vezes a decisão levava quase 1 hora. Exatamente. Será que eu vou levar carão? Hoje acabou, hoje não existe mais carão. Não existe. Então, naquela época, para evitar isso, para não ser desagradável para a pessoa que vinha, porque geralmente vinha, porque era uma mesa assim com 5, 6, todas namoradas do pessoal do conjunto. Tinha que dançar e pedir licença na primeira. Lógico. Então, com o tempo eu fui E às vezes o rapaz, eu lembro disso também, quando estava terminando a música, ele puxava um assunto novo para ficar constrangida e não pedir licença. Não pedir licença. Bom, aí recomeçava a música, vamos. Agora eu ia aos bailes quando tinha o Baldorf, que aí no período de descanso deles, nós aproveitávamos a dançar. Mas o Sabino, o Renato. Sabino. O Renato foi realmente grande cronista de Porto Alegre. Ele publicou o Anedotário de Porto Alegre. Foram 2 volumes, né? Anedotário da Praia. Sim, que é o Anedotário de Porto Alegre, mas o título é Anedotário de Porto Alegre. Eu sempre tive uma curiosidade, você deve saber. Como é que ele conseguiu coletar aquelas anedotas todas? Deve ter sido um trabalho assim. Um trabalho fantástico. Ele não era, paradoxalmente, ele não era alguém que fosse dado à boemia. Exatamente. Porque ele era um advogado conceituado, né? Tinha uma vida social até reservada. E eu fico imaginando ou as pessoas imaginam, que quem publicou um anedotário de Porto Alegre necessariamente devia participar daquelas noitadas de Porto Alegre, do centro da Rua da Praia, que não era verdade, porque eu acho que ele coletou aquilo, digamos assim, academicamente, e conseguiu fazer uma obra que ninguém conseguiu fazer. Foi um dos melhores livros. Uma coisa que ninguém sabe, que quem descobriu o Luiz Fernando Veríssimo como cronista foi o Renato. Não foi a Lúcia? Não, foi o Renato. Foi o Renato. Um dia ele foi na casa do Érico, e o Luiz Fernando... Na Felipe de Oliveira, mora até hoje lá. E leu umas crônicas do Fernando. E nem o Érico sabia que o Luiz Fernando escrevia em português. Porque ele ficou muito tempo nos Estados Unidos, ele pensava em inglês. Não, e aí ele pegou e mas vem cá, mas como tu escreve bem? Que nada. O Renato, o Érico não sabia. E aí começou a mostrar para as pessoas, para o Érico mesmo, e descobriram. Isso aí foi antes da ida dele, porque o Luiz Fernando tocou no Renato até 62. Foi para o Rio, conheceu a Lúcia e depois retornou. Voltou em 67. Essa descoberta aí foi antes, né? Quer dizer, ele já foi para lá como cronista potencial, ou pelo menos agora não sei precisar agora se foi exatamente porque eu me lembro que o Renato contava isso, mas a precisar dar, não sei se foi antes ou se foi depois, quando ele voltou. Perfeito. Depois voltou, se tornou o cronista e o escritor que todos nós conhecemos, né? E de cuja amizade nós temos orgulho, evidentemente. Mas você lembra que nós cantávamos juntos lá no Renato? Sim, uma música... O cantor era você, eu era intrometido. Sim, mas qual era a música, lembra? Não? Dona Baratinha, cujo autor eu desconheço. Será que sai? Alguém escreveu? Será que sai alguma coisa com violão aí? Vamos tentar. A bossa nova, surgida em 58, foi a grande explosão de musicalidade romântica e, sobretudo, de modernidade. E o Sabino foi um dos precursores da execução desse gênero em Porto Alegre. Eu ainda me lembro dele tocando Garota de Ipanema. Olha, vale a pena ouvir. Sabino. É só uma brincadeira, né? Vamos lá, Valdir.
rebolar e a cansar porque ela estava rica e podia se casar. Que tempo bom, mas hoje em dia pra casar só 1 milhão. Dinheiro de patente, pois achar não acha não. Depois teria que arranjar um bom marido, qualquer um. Baratinha, baratinha, o seu tempo é que era bom. Até a próxima. Farolito que alumbras apenas mi calle desierta. Cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta, sin llevarle más que un... Sem limites. Apoio Petrosul. Construções e terraplanagens.